No princípio, criou Deus todas as coisas, os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, fez separação entre o dia e a noite, criou os animais, né? Fez separação entre o mar e a terra, criou os animais domésticos, os animais marinhos, os animais selváticos, as aves dos céus, e por fim criou o homem, a sua imagem e semelhança. O que precisamos entender e compreender claramente é por que e para que Deus fez tudo isso. Deus, ele fez tudo isso para o louvor da sua glória, para a expressão do seu ser. Deus, ele, ao manifestar toda a criação, mostra a existência de um Deus, que há um Deus no céu, há um Deus que criou todas as coisas. E o homem, sendo feito à sua imagem e semelhança, ele deveria usufruir de tudo isso, se beneficiar de tudo aquilo que Deus criou. Mas, infelizmente, o homem entrou por outro caminho e se desviou do propósito original de Deus. E qual o propósito original de Deus? Que o homem tivesse comunhão com Deus, conectasse com Deus, tivesse conexão com Deus, usufruísse primeiramente de Deus e depois de tudo aquilo que Deus criou. Não é ruim o homem desfrutar de tudo aquilo que Deus criou, mas primeiro ele precisa desfrutar e se conectar com o próprio Deus, com aquele que criou todas as coisas. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para conter Deus, para que Deus fosse contido no homem, e o homem contivesse Deus, e Deus pudesse se expressar, se manifestar através do homem. Assim como uma luva, né, que é semelhante a uma mão, simplesmente ela não tem a realidade da mão. Ela é apenas algo parecido com a mão. Assim somos nós. Nós somos parecidos com Deus, mas a realidade é o próprio Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós passamos a contê-lo dentro de nós e passamos a expressá-lo juntamente conosco. Deus quer ser expresso no homem. Deus quer se unir ao homem para que ele possa se manifestar através de cada ser humano, em natureza, em vida e natureza. Deus, ele tem esse desejo. O homem não foi feito apenas para casar, ter filhos, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, escrever um livro, plantar uma árvore. Não, nada disso. Isso é muito pequeno, isso é muito pobre para o ser humano. Deus tem algo muito maior, algo muito melhor para cada um de nós. Imagine, a gente constrói tantas coisas, faz tantas coisas e depois deixa tudo aí. Independentemente de você ter milhões de dinheiro, de prédios, de edifícios, de carros, de bens, tudo isso fica e alguém herda e pronto, nós perdemos todas as coisas. Então, o que temos em essência, o que devemos ter é Deus dentro de nós, nos proporcionando inclusive a eternidade. Muitas vezes nós já ouvimos falar, algumas pessoas nos dizerem, nos perguntarem, você sabia que Deus tem um propósito na sua vida? Muitas vezes já ouvimos falar nisso e muitos livros têm sido escritos acerca disso, do propósito de Deus na vida do homem. O propósito de Deus é que Deus quer ter uma expressão no homem. Deus quer se manifestar e se expressar no homem. E o que é isso? Trocando em miúdos, são os atributos divinos. Quais sejam eles? Deus é amor, alegria, paz, misericórdia, sabedoria, luz, justiça, perdão, santidade, domínio próprio, verdade e, sobretudo, eternidade. Esses são atributos, essências de Deus, que Deus quer infundir no homem. O homem tem algo parecido, mas Deus tem a realidade. Por isso ele quer se mesclar com o homem, se misturar com o homem, para que através do homem ele possa manifestar os atributos dele,
dentro de cada um de nós. Mas sem essa conexão, não há como ter expressão. Sem conexão com Deus, só expressamos a nós mesmos, a nossa pessoa, as nossas angústias, nossas tristezas, nossos dissabores, invejas, injustiças, impurezas e tudo aquilo que é negativo dentro de nós. Ou seja, não temos, temos alguma expressão humana de algumas virtudes que Deus pôs em nós, mas não é realidade. A realidade é o próprio Deus. Deus é real. Ele, por meio do fruto da árvore da vida, que lá atrás Adão deveria comer, o homem iria conter Deus, iria manifestar Deus a partir dali. Mas, infelizmente, ocorreu uma tragédia lá atrás e nós hoje estamos levando isso adiante e precisamos reverter esse quadro a partir da conexão com Deus, da comunhão com Deus. Tudo pode ser revertido. Portanto, o princípio da expressão de Deus está na conexão com Ele, através do seu Espírito em nós, mediante a palavra, mediante a oração, mediante o louvor, mediante a conexão, a intimidade que nós possamos ter com Deus, para que Ele possa ser manifesto juntamente conosco. Deus, Ele quer se unir a nós e se manifestar através de cada um de nós. Se contemplamos a Deus dia a dia, se contemplarmos a Deus dia a dia, a partir do nosso interior, receberemos dele o seu dispensar divino para dentro de nós. E gradativamente, isso não é algo que vai ocorrer do dia para a noite, gradativamente seremos mais parecidos com ele. Excetuando-se, é claro, a deidade, que é algo exclusivo de Deus. Só Deus pode ser adorado, só Deus pode ser adorado, só Deus pode ser adorado. Nenhum homem pode ser adorado, mas somente Deus. Nada pode ser adorado. O sol, a lua, as estrelas devem ser admirados, mas não adorados. Devem ser contemplados, mas não adorados. A natureza, tudo que existe na terra, inclusive o homem, são para glorificação de Deus, são para manifestação de Deus. E se olharmos a Bíblia a partir dessa revelação, que é o contato com o autor da vida, para a sua expressão em nosso viver, recebendo os seus atributos divinos, certamente estaremos completos, estaremos felizes, estaremos satisfeitos, porque ganharemos a mais alta revelação de Deus, que é a sua expressão no homem. Junto com o homem, Deus não quer nos anular, Deus quer, junto conosco, se expressar. Na medida que Ele conhece cada um de nós individualmente, Ele quer se expressar por meio de cada um de nós, de forma específica. No Antigo Testamento, muitos reis, profetas, homens de Deus tentaram e, de alguma forma, manifestaram Deus na sua vida. Elias, Noé, Moisés, Enoque, José, Eliseu, Abraão, Davi, Daniel, Salomão, e em parte até eles conseguiram manifestar algo de Deus na sua vida, nas suas vidas. No entanto, ainda estavam presos à lei. E a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus homem que morreu e ressuscitou e se tornou Espírito para entrar em nós e sermos também a expressão de Deus. Então Jesus foi o maior exemplo de mesclar com Deus, porque Jesus era o próprio Deus. Ele nos deixou esse exemplo de contato com o Pai para a sua expressão na terra, né? Ele atingiu o propósito mais elevado de Deus, pois ele mesmo era o próprio Deus. Então ele tinha esse contato com Deus e manifestava Deus na sua vida, no seu viver, em tudo que Jesus falava, em tudo que Jesus fazia, era Deus fazendo por meio dele. Agora é a nossa vez. Jesus quer entrar em nós. Jesus já entrou em muitos. E como indivíduos e membros do corpo de Cristo, podemos individualmente expressar
Deus em nosso viver. Claro, não teremos a plenitude de Deus na nossa vida pessoal. A plenitude de Deus é Cristo. Cristo é a plena expressão de Deus. Mas por meio da igreja, por meio de muitos membros do corpo de Cristo, milhares de membros do corpo de Cristo, que estão aqui, ali, acolá, estão em diversos países, em diversos lugares, podem, de alguma forma, manifestar Deus. Então precisamos, diariamente, contemplar e conectar-se com Deus, para que Ele possa ser manifesto em nós, para que Ele possa ser expresso em nós. Então não existe nada mais elevado do que isso. Não é algo muito pequeno, não é algo pequeno nós apenas vivermos para ganharmos um carro, 10 carros, 1 milhão de carros, milhões de reais, ou de dólares, ou o que quer que seja. O maior intento de Deus é que o homem o expresse. E esse deve ser também o nosso intento. As outras coisas são apenas acréscimos e são apenas para a expressão de Deus. Se você é rico, se você trabalha, se você estuda, o que você faz é para a expressão de Deus. Então precisamos diariamente ter isso no nosso interior. Deus quer ser expresso em nós. Inscreva-se nesse canal e perceba que a expressão de Deus é o que é primordial.